a gente sabe que isso está errado, né? Que não foi isso que aconteceu realmente, historicamente, né? Sabe que, na verdade, no Egito, naquela época, né? Você tinha 3 milhões de pessoas no Egito inteiro, entendeu? Agora, não é porque a Bíblia está falando que teve 3 milhões de pessoas que, de fato, teve 3 milhões de pessoas. Um exemplo, entendeu? Você pode pesquisar isso que eu estou falando para você, esse exemplo, entendeu? Não é porque, por exemplo, vamos supor que a Bíblia falasse que a Terra é plana. Agora a Terra virou plana. Mas Então, por como é exemplo, que se eu você, Noah, sabe que Deus é um? como é que eu sei que Deus é um? É. Porque os profetas de Deus disseram que Deus é um. Então, Mas, e também, logicamente, eu sei que não faz sentido Deus ser dois, por exemplo. Deus não, É realmente não é só, dois. Não é? Eu também acho que não. né? Por exemplo, se fosse dois deuses, tá? Sem revelação agora, tá? Só lógica. Se fosse dois deuses, tá? A gente sabe que Deus é onipotente. Como que vai ter dois seres onipotentes ao mesmo tempo? Se um dos seres onipotentes quiser ir para a direita e o outro ser onipotente quiser ir para a esquerda, o que vai acontecer? Não Vai sei. entrar numa contradição aí, entendeu? Um vai anular o outro, e se um Uhum. anular o outro, né? Significa que eles não são verdadeiramente É, onipotentes. porque dois seres com todos esses atributos coexistentes não faz sentido mesmo. Exatamente, não faz sentido, é isso. Então, Mas, logicamente, eu sei que Deus é um só, entendeu? Independente de escritura, tá? Mas eu vou voltar para você. Atrapalhando um pouquinho, peço até perdão para atrapalhar, é que, tipo, Aham. eles não é como se eles, assim, se misturassem, se confundissem, mas também não são três deuses separados. Tipo, eles vivem, assim, como se fossem uma perfeita união, compartilhando tudo, ou seja, não é como se tornasse confuso. É porque varia muito de pessoa para pessoa, cara. Tipo, vamos supor, você é um ateu, eu vou tentar te explicar sobre algo que você não acredita. Tipo, não faz tanto sentido assim. Não, mas não é isso, não é isso que eu tô perguntando, entendeu? Tipo assim, eu entendi. Beleza, vocês têm as crenças de vocês, não sem problema nenhum. Eu só quero uma ajuda para entender por que é um Deus só, não é três, entendeu? Só isso. Entendeu? Não tô entrando no mérito, entendeu? Do que a Bíblia fala, por exemplo. Vou até dar para vocês, né? Nessa situação que a Bíblia ensina a Trindade, por exemplo, tá? Agora, mesmo que a Bíblia ensine a Trindade, eu quero entender por que aqui é um Deus só, não é três, entendeu? Porque, como a gente tinha falado antes, né? Como eu tinha dito, o jeito que a gente geralmente conta as coisas, a gente vai contar que são três deuses, entendeu? Porque eles são distintos, né? E todos eles são Sim, deuses, eu entendo, eu vou explicar agora. entendeu? Explica aí, então. Não, é que, tipo, Deus é um só em essência, mas em três, vamos supor assim, três pessoas, é porque ele se revela de maneira diferente para cumprir o seu plano de amor por nós. E essa cada, entre aspas, pessoa tem um papel único, mas todos são um Deus só. Vamos supor, Pai, uhum, o Pai, né? Deus, o Criador de sim, tudo, que ele nos ama e nos protege. Jesus, ele é um Deus que vai, como se fosse ixi, criar. Ele não, criar não, não, ele veio ao mundo para nos salvar e para ixi, mostrar a gente o caminho e tá vendo o bem? caminho de Deus e a verdade. Já o Espírito Santo, Ela falou, ele ele é é um um Deus deus? Ai, presente em meu nosso Deus, ele coração, vai pegar que no é pé onde dela ele se ele nos prestou guia, atenção nisso. eita dicção, ele nos consola, nos fortalece. É como eu já expliquei antes, não é como se fosse eles três deuses, vamos supor, três pessoas, entre aspas, pessoas juntadas, não é como se Uhum. fosse um caos, é porque, tipo, cada um vai ter uma função para, vamos supor, guiar a sua vida, entende? É basicamente isso. Tá bom, mas eles coexistem ou não? Depende se você acredita ou não, vai, por mim, Não, eles... eu tô perguntando pra você, eles coexistem? Tipo assim, o pai existe ao mesmo tempo que o filho ou não? Se são três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, então eles coexistem, correto? Tá. Não, você Se consegue me eles escutar agora? coexistem, né? E o pai não é o filho não é o pai, né? Tanto é que você não chama o filho de pai, né? O pai é uma coisa, o filho é outra, né? Tanto é que você chama o pai de pai e o filho de filho, entendeu? Obrigado, Se eles são DJ. Mas distintos, acho que eu tá? não. E eles coexistem ao mesmo tempo, tá? E todos eles, por mais que eles dividam a mesma natureza, né? Que é a natureza divina, né? Aqui, tá? Seria três, né, deuses. Por quê? Porque mesmo que uma coisa compartilhe a mesma natureza, né, não significa que essa coisa seja a mesma coisa, entendeu? Por exemplo, a gente, né, nós três aqui, a gente compartilha a natureza humana, correto?
gente compartilha a natureza humana. Agora, significa que eu sou você? Não. Entendeu? Eu Mas, só vou falar que novamente, tudo não, esse não é um exemplo muito adequado, né? Porque o ser humano não é o ser Deus. A forma que Deus é não é a mesma forma que nós somos, né? Não é um exemplo tá bom. equivalente. Não, Eu mas entendo a eu sua não tô falando pergunta, que é só que esse exemplo não é muito bom. Só isso. Então me dá um outro exemplo de alguma outra coisa que você conta, por exemplo, tá? Que você tem três coisas distintas e Porque você eu não te dou tem um uma exemplo, essência. eu não vou te dar um exemplo, até porque todas as vezes que alguém na história tentou dar um exemplo, acabou caindo em heresia, né? É uma forma única de ser. Deus Trino é um Deus único. Ele é de forma única, não existe nada que seja equiparado. É isso que eu vejo. Tá, mas como que você conta um só? É isso que eu quero entender. Porque Como que esse é? é uma substância, um Deus em essência. Ela já até falou. Eita, nós. Gente, não aperta você, não. Por favor. Isso daí é ruim. Peraí, deixa os minutos, senão eu não vou ouvir vocês direito. Olha, o N tá pedindo pra você entrar e sair, Noah, porque ele queria te ouvir. Não, ele quer que você ouça ele. Só que ele já fez isso e não deu certo. Eu tô ouvindo. Noah? Eita. A minha ele Tô tá. ouvindo também. Acho que eu Fala não aí de ainda novo, não. ele. Alô, alô? Porque pra tu ouvir ele ou não, tu vai ter que sair e entrar. Eu também não. Então, vai cair em heresia. Uhum. Esse é o meu ponto, entendeu? Tipo assim, logicamente você tem problemas lógicos aqui, entendeu? Por isso que todo o exemplo que você tenta dar, você vai cair em problemas lógicos, entendeu? Porque, assim, ó, não tem nada que faça com que, né, uma substância, ela sendo compartilhada por várias coisas, né, que você, se essas coisas forem distintas, é que você não conte vários ali, entendeu? Por quê? Porque essa espécie, né, isso é uma espécie, né, essa substância, etc., né, essa espécie, ela tá, né, ela tem indivíduos, entendeu? E assim, ó, se você, por exemplo, vamos falar, você tava falando que é porque é Deus, tá? Se eu falar, por exemplo, Poseidon, Zeus e Afrodite, quanto você conta? Quantos 3. deuses tem aqui? Sim, 3. mano, mas é outra É outra parada. coisa, né? Não, mas ela Tá, fala. Não, Não, pior que, ó, no papo. Quita e entra de novo, porque o N, ele quer te responder justamente isso que você tá perguntando, tá ligado? Tá, calma aí, você entra. Aí nós... Você conta, tá? Um deus e não três, entendeu? Porque geralmente, pelo jeito que a gente conta as coisas, né? Se a gente tem, tá? Aqui, três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles são Deus, né? E eles são distintos, né? Pelo jeito que a gente normalmente conta as coisas, a gente contaria três deuses, né? Basicamente isso. Essa é a minha dúvida. Queria ajuda para entender isso. Eita. Ok. A gente vai primeiro explicar como é que seria a Trindade. O Deus, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Mas o Pai, ele não é Espírito Santo e o Pai não é Filho, como o Filho e o Espírito Santo não são distintas duas coisas. É como se, eu vou te dar uma analogia com alguns limites, explicando o que possa lhe ajudar a visualizar essa ideia. É como se o Sol, vamos supor, o Sol, ele é o Pai. Ele é a origem da luz, certo? A luz seria o Filho, que seria um tipo de manifestação visível. E o calor seria o Espírito Santo, uma presença, uma energia que a gente sente. Eles são coisas diferentes, mas eles formam um só. Seria um fenômeno solar, tá entendendo? É como se, por exemplo, eu vou te dar outro. A água. A água, Não, ela pode existir não. como gelo, líquido e vapor. Mas ela sempre será H2O, tá entendendo? É uma mesma substância e três formas de existência. Conclusão? Não, amigo, não faz isso. Aí você me quebra. Unicismo, né? Amigo, aí você me quebra ele. Eu não sei qual tipo de cristão você é, mas assim, você caiu na heresia do unicismo, né? Eu caí em heresia em quê? Do unicismo, né? Unicismo?
Isso, unicismo. Dá uma pesquisada depois no Google, unicismo. Segundo a ortodoxia, né? Segundo a ortodoxia, né, as pessoas da Trindade, né, elas são três pessoas distintas que coexistem, entendeu? Agora, nesse exemplo que tu deu, né, não coexistiriam, entendeu? O problema. Isso se chama unicismo, né? Seria basicamente três emanações, né, de Deus, né, que elas não poderiam se apresentar ao mesmo tempo, Isso ele entendeu? sabe, pelo E como na menos. Bíblia a gente vê que eles se apresentam ao mesmo tempo, né? Então não teria como esse ser o caso. Entendeu? O unicismo ensina que Deus é uma só pessoa que se manifesta de três formas diferentes e não três pessoas coexistentes. Isso, exatamente. É o que eu acabei de dizer para você. Entendeu? Por isso que esse exemplo da água não Exatamente. funciona, entendeu? É porque você pode até acreditar que Deus é um que se manifesta de três formas, só que isso não é a visão da ortodoxia, entendeu? A visão que a Não, mas gente isso tem. é problema na Bíblia também, entendeu? Mesmo, e Porque realmente, você vai ter que falar coisas absurdas, entendeu? Tipo assim, a vai ter A momento. Bíblia tem, nós temos exemplos na Bíblia da dinâmica dos três, né? Das três pessoas diferentes, distintas, né? Coexistindo, né? Por exemplo, o batismo, né? Exatamente. O batismo Exatamente. Esse é o temos, problema. o batismo nós temos Jesus, né? Sendo batizado, temos a presença de Deus, que afirma: "Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, né? Em quem eu tenho alegria." E temos o Espírito Santo, né? Que vem como uma pomba. Então são três seres distintos. Os seres, não sei se é a melhor forma de falar, mas Três é isso, pessoas as três pessoas distintas ali coexistindo em uma dinâmica, né? Interagindo entre si. Nossa, tá falando alguma coisa? Eu? Você tá me Ah, ouvindo? tá, agora eu tô. Uhum. Tá me ouvindo? Sim, sim. Então, daí você vai cair nesse problema, entendeu? Nessas partes da Bíblia, que eles coexistem, entendeu? Tu vai cair num problema, Não, entendeu? eu Se tu diria falar que que eu acho que você pode ter errado em falar que eu tenha cometido herege sobre o unicismo, porque não foi o que eu tentei dizer. N, Mas esse não, N, exemplo, deixa esse rapidinho eu exemplo que tu falar. deu, N, eu entendo que a sua intenção, sua boa intenção, porém, por que que essas analogias elas não são boas, né? Porque a água, como você falou, não dá para água em um mesmo estado, ela está coexistir, por exemplo, como líquido e como gasoso, ou ela é somente líquido, ou ela é somente gasoso, mesmo que ela continue Eu sendo concordo. água, entendeu? Por isso que a Eu gente concordo, mas não o usa que os o Noah, exemplos. o que o Noah perguntou para mim foi o que o Noah perguntou para mim foi o que por que ele não seria três deuses e não só um, correto? Sim, exatamente. Se você E tiver eu uma ele posição respondi. unicista, se você tiver uma posição unicista, daí realmente, daí dá para você falar que é um Deus só. Daí eu concordo, entendeu? Agora, se você falar que tiver essa posição unicista, daí você vai ter problema com a Bíblia, entendeu? Então fica meio complicado aí para você falar isso, entende? Essa é a questão. Ô, velho. É. Eu tava discutindo essa sua questão contigo, Noah, só que eu não tive. Nossa, Muita tá cueca. chiada aí. Muita cueca. Bem, eu tava discutindo com você essa questão aí, só que eu não tive muita oportunidade, né? Com você e o Dobronis começaram a discutir. Assim, depois de um tempo eu comecei a raciocinar. E como eu disse, eu faço conclusões meio antecipadas, né? Tipo, do nada do debate eu vou mudar de opinião. Ou mudar meu ponto. Entende? Isso ocorre por causa da simplicidade de vida. Pelo simples fato de que não vai haver uma diferença entre a existência e a essência. Quando você dá aquele exemplo dos seres humanos, né? Vai ter Eu, vai você. ter diferença. Entendeu? Eu vou te parar se você falar alguma coisa que eu acho que vai ter problema, beleza? Pra mim te questionar sobre isso. Pra gente não trazer Ok. outros pontos, tá? Beleza? Vai Ok, ter ok. diferença, sabe por quê? Porque se tu falar que não tem diferença, tá? Você vai ter que dizer que o pai e o filho são iguais, por exemplo. Entendeu? Tá entendendo? É que assim, quando eu digo. Você não vai poder falar que a pessoa do pai, por exemplo, é igual à essência divina, entendeu? Não é igual. Se fosse igual, Não. entendeu? O Pai, o Filho e o Espírito Santo seriam a mesma coisa, entendeu?
Eles compartilham dos mesmos atributos, é diferente. Mas Eles compartilham desses atributos. é que assim, olha, Ai, quando eu gente, eu digo tô não há ficando diferença, é cansada, que não há sério. Eu diferença acho que eu entre vou dormir. essência